A gente é acostumado a reparar em muitas coisas nos treinos, quando a gente vai ver um vídeo de alguém, de algum fisiculturista, mas dificilmente as pessoas reparam nos calçados. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Já clica no gostei, se inscreva no canal, porque parece muito simples, né, a questão do calçado, mas a gente pode problematizar de algumas maneiras. Por exemplo, é muito diferente a importância do calçado para fazer uma elevação lateral do que de um agachamento livre. Tanto é que a elevação lateral você consegue fazer sentado, você nem precisaria ter o pé apoiado no chão, né, sustentando todo o seu corpo, todo o peso do seu corpo. Então a gente já percebe aí que temos diferenças. Então, isso não é muito frequente na minha consultoria online, mas de vez em quando aparece um aluno perguntando sobre o melhor calçado. E a primeira coisa que a gente vai fazer para responder esse tipo de pergunta é verificar o que ele está fazendo de exercícios. Então, por exemplo, vamos dizer que esse aluno está fazendo um trabalho de musculação para hipertrofia muscular. Se ele for fazer uma rosca direta, uma elevação lateral, um supino que faz sentado, o calçado parece não fazer muita diferença, certo? Principalmente para quem já tem a sua postura boa. Mas, na hora que você vai fazer um agachamento livre, um levantamento terra, um exercício mais pesado, onde mexe nesse eixo de movimento, nós devemos ter muita atenção com o solado, certo? Esse é o principal ponto. Se você tiver um solado que seja plano, muitos vão dizer o seguinte: Leandrão, eu já sei que é bom, tem que ser plano. Mais do que plano, é interessante que ele tenha o centro de gravidade baixo. Porque temos alguns tênis que tem um salto mesmo, né? Então você está aqui o seu pé, aí você coloca o tênis e na verdade a parte que toca o solo, né, faz realmente você ganha ali 2, 3 centímetros. Mesmo que seja um solado reto, isso é ruim, porque bambeia mais fácil. Num treino de hipertrofia, você pode não ver tanta diferença. Mas, se eu passar para um aluno meu um treino de força, Leandro, devo fazer treino de força juntamente com o treino de hipertrofia na mesma periodização? Sim, já expliquei por quê. Lembra de procurar Leandro Twin mais tema quando tiver qualquer dúvida aqui. Se ele for executar esse tipo de treinamento, a carga é muito alta e qualquer bambeamento pode não derrubar ele, é verdade. Mas pode, sabe, dar aquela jogadinha que você fala, agora machucou. Então, muito cuidado, tá? O adequado é o quê? Um solado que seja próximo do chão, centro de gravidade baixo. Aí você vai dizer, tudo bem, e se tiver um pouco de salto ou não? Isso faz algum tipo de diferença? Gente, tudo faz diferença. Quando você tem um salto, você muda o centro de gravidade. Quer ver um exemplo bem legal? Sabe quando você está subindo uma rua, que aí você olha assim, aquela subidona, você fala, caramba, hein? Para você que é rico e só anda de Uber, carro, imagina você subindo uma rua bem íngreme assim. Você faz o que normalmente? Você joga o teu corpo para frente. Isso é normal. Quando você está numa descida, o que você faz? Você joga o corpo para trás. Você equilibra o teu centro de gravidade. Agora, imagina quando você tem um salto que te tira do centro de gravidade ideal. Porque aparece que não, mas a questão do salto mexe no centro de gravidade seu, tá? Não agora do calçado. Logo, o solado tem que ser reto e baixo. Esse é o melhor. E como terceira característica, ele deve ser confortável. Claro, você não vai pegar um tênis que está te apertando, né, alguma coisa assim. Então ele deve ser confortável. Ele tem que ser justo, né, ele tem que ser justo, apertar ali um pouco, mas não pode ser esgoelado, porque senão vai fazer bolha. Às vezes até tem gente que sente dormência quando usa um tênis muito apertado e tal. Mulherada que usa salto alto, né, sente um pouco mais disso. Salto alto péssimo para treinar. E para quem acha que salto alto nunca é usado no treino, você tem umas bizarrices assim no YouTube que você acaba vendo. Mas enfim, solado reto, baixo e confortável. Olha só, teve um tempo, aquele tempo que eu não tinha curso de dieta, eu não conseguia ganhar um dinheirinho aqui no YouTube. Esse curso de dieta é barato, Leandro, é muito barato, dá uma conferida aqui. Mas eu treinava com chuteira, aquelas chuteiras de 50 reais, 40 reais. Teve uma época também, que eu não tinha grana, eu treinava com o sapato que eu trabalhava. Então eu treinava de sapatênis. Então você imagina um indivíduo de regata, shortinho de treino e sapatênis. Ridículo, mas pelo menos eu estava
perfeitamente bem, pelo menos no que tange a questão do calçado, porque o resto também vocês já estão vendo, se hoje tá ruim, você imagina 10 anos atrás. De qualquer forma, uma chuteira é um bom calçado, aquele tênis tipo All Star, um sapatênis, mas você, né, meninão da moda, você pode ter, né, algum pensamento mais... Mas o importante é você levar essas 3 coisas em consideração. Agora, uma coisa que muda quando nós vamos falar de modalidade, vamos dizer que essa pessoa faz uma corrida. Na corrida, isso já muda um pouco, certo? Depende muito da pisada da pessoa, mas no geral, quando você vai escolher um tênis, você escolhe um tênis que pode até ter um leve salto, isso não é um grande problema, não pode ser muito, lógico, mas um pouco sim, porque você pisa na ponta do pé normalmente, então isso torna razoavelmente ok. E o sistema de amortecimento do tênis importa, coisa que na musculação não importa porque não tem impacto. Então, se você trabalha com um tênis que é muito vagabundo, sabe tênis réplica, que você vai falar, é bonito esse tênis, é legal, é igualzinho, só que um custa 1.000, o outro custa 100. Você fala, o ano de 100 porque quem paga 1.000 é trouxa. Não vou discutir isso, mas presta atenção no seguinte, esse tênis de 100 reais, aparentemente ele é igual, mas às vezes ele tem o solado muito, muito duro, sem sistema de amortecimento nenhum. Para o cara que vai botar o boot no tênis, vai sentar no carrinho dele, vai pôr no D e vai embora, chega no restaurante, come e fechou, é uma situação. Agora, o cara que vai pôr o tênis para descer o pau no exercício, é muito diferente, tá, gente? Então, minha sugestão, não usa tênis falso, tênis réplica. Usa, Leandro, eu não quero gastar mais do que 150 reais. Tá bom, mas escolhe um tênis original, porque realmente vai fazer diferença. Se você tem algum problema articular, alguma coisinha, tenta gastar um pouco mais e pegar um tênis que tenha um sistema de amortecimento, certo? Não vamos endeusar o sistema de amortecimento. Vamos dizer assim, pô, eu não tenho dinheiro e tô com tênis sem amortecimento. Evita fazer aeróbico na rua e faz na esteira. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, qual queima mais calorias. É a mesma coisa, mas enfim. Se você quiser entender mais as diferenças, por exemplo essa, porque tem diferença, o vídeo tá aqui no YouTube para você. De qualquer forma, um tênis com amortecimento e original, pra gente ter um padrão de segurança maior. Muitos dos tênis que são réplicas, acontece de eles ter diferentes tamanhos, certo? Você conhece bastante tênis réplica, né? Meu amigo, já usei demais, né? E alguns realmente têm diferença. Então você sente o pé esquerdo apertar de uma maneira, o direito de outra. Ele tem diferença na forma. Claro, você tem diferença entre os pés, isso é normal, eu sei disso. Mas você usa um tênis que é original, ele tem um padrão muito mais perfeccionista. E aí nesse tênis réplica, às vezes você tem um tênis que é mais alto ou mais baixo. Então isso causa pequenas diferenças que em longo prazo podem causar algum problema. Pode ser que não, tá? Pode ser que não, realmente, mas pode ser que sim. Aí aquilo lá, pelo sim ou pelo não, evita, gasta o mesmo dinheiro que você ia gastar, mas tenta comprar algo original para ter um padrão de qualidade melhor. Certo? Existem outros erros que marombeiros cometem. Por exemplo, não comprar na Oficial Pharma. Mas existe um vídeo aqui que eu fiz uma elencação, um elencamento de alguns tópicos de erros que vocês cometem. Dá uma conferida.